O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparastes diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a festa da Sagrada Família. Todo primeiro domingo, depois do dia 25 de dezembro, dia de Natal, a gente celebra esta festa, a Sagrada Família. E a liturgia nos coloca em posição de contemplar esta família sagrada, José, Maria e Jesus. Ela nos chama a olhar para estas figuras que são extremamente importantes para a nossa fé e principalmente para a nossa reflexão de vida, para a nossa vida familiar, nossos pais, os cônjuges, os filhos e por aí vai. Somos chamados a olhar essas figuras e refletir sobre a nossa vida. As leituras de hoje, cada uma delas dá para fazer um retiro, tanto a primeira quanto a segunda, quanto o evangelho de hoje, que é um evangelho bastante interessante,
que é o dia em que Maria foi, juntamente com seu esposo José, até o templo de Jerusalém fazer a purificação no templo. Toda mulher, quando ela passa do período menstrual, ela tem que ir até o templo fazer um ritual de purificação, porque ela perdeu sangue, e perdendo sangue ela se torna impura. Então ela vai lá e faz um pequeno ritual, um sacrifício, e ela volta à sua pureza. Quando ela tem um filho, no 8º dia do menino, eles têm que levar o menino até o templo de Jerusalém, consagrar o menino ali, fazer a circuncisão do menino e oferecer um sacrifício para a purificação da mãe e do menino, porque eles se envolveram no momento do parto em muito sangue. E uma vez que você toca no sangue, você se torna impuro. Eles tinham que fazer esse ritual. José e Maria passaram por todos os rituais. E aqui a gente vai colhendo vários pontos a respeito da família de Nazaré. Vamos começar do começo. Primeiro, o casamento de José e Maria nasceu da fé. Eles acreditaram na palavra de Deus e fizeram de acordo com aquilo que Deus havia ordenado. José, pega esta mulher e leva para a tua casa. Acredite que o que aconteceu com ela foi obra do Espírito Santo. Na fé, José pegou Maria, já grávida, e levou para casa como a sua esposa. Assumiu Maria como a sua esposa. Isso daqui é bastante importante para a gente. O seu casamento, a sua família, ela começou de um ato de fé. De um ato de fé no seguinte, da seguinte maneira: a pessoa com a qual você se casou, você tem certeza, nos olhos da fé, que foi Deus que deu aquela pessoa a você? Bom, a primeira coisa que a gente precisa deixar claro aqui, nós católicos, e acreditamos isso desde o princípio da nossa fé, nem todo mundo tem vocação para se casar. Tem muitos casais que se casaram, mas nunca deveriam ter se casado. Às vezes o marido ou a mulher não tem vocação para o matrimônio. Isso era tão tranquilo no início da igreja que São Paulo dizia assim: era melhor que ninguém se casasse, todo mundo ficasse celibatário por resto da vida. E a pergunta volta: você tem certeza que aquela pessoa que você se casou foi a pessoa que Deus deu a você? Ela é de fato a escolhida de Deus, o escolhido de Deus, ou ela é fruto da sua paixão louca? Você se apaixonou, foi lá, fez de tudo para conquistar, trouxe para casa como um troféu dizendo: é minha, é meu. Nasceu da fé ou das suas paixões desordenadas? É o primeiro ponto. O matrimônio de José e Maria nasceu da fé, e todos os matrimônios deveriam nascer da fé. Esse é o primeiro ponto. Depois, Maria e José eram humildes e silenciosos. A humildade e o silêncio. A humildade de José e Maria, que vai até o templo de Jerusalém, não tem dinheiro para comprar um touro, por exemplo, para fazer o grande sacrifício de um bezerro, um touro, alguma coisa assim. Eles oferecem um par de rolinhas e 2 pombas. Pomba, não sei se vocês sabem, mas é igual praga. Aqui na quadra aqui do lado tem um monte que a gente tem vontade de matar. Não temos coragem, mas tem vontade de matar. Você acha em qualquer telhado é praga. E foram justamente esses bichinhos que eles levaram para oferecer no templo de Jerusalém, porque não tinha dinheiro para comprar uma oferenda importante. Levaram os pombinhos e ofereceram a Deus, na sua pobreza, na sua miséria, na sua humildade. Maria, quando aconteceu o anúncio do anjo, ela sabia que estava grávida, ela não falou para José. Silenciosamente ela esperou que Deus resolvesse as coisas. Os casais, primeiro, a maioria, né? Não sei todos, né? Não é todos, né? Então não vou generalizar assim, mas muitos não têm humildade, de jeito nenhum. Eu não vou me submeter a você, eu não vou te escutar.
E ninguém escuta ninguém. Um fala, o outro retruca, o outro fala e grita e briga. E desde pequenininho nós já somos educados assim, né? As crianças hoje em dia, elas já nascem com alto-falante colado na garganta e elas falam desde pequenininho. Eles brigam, eles falam, eles discutem. Um fala de lá, o outro fala de cá. Ninguém para escutar. Não existe parar e escutar o que você tem para dizer, entendendo humildemente que o que você tem para me dizer é importante e por isso eu devo escutar. Ninguém escuta ninguém. Cada um quer falar mais alto. O marido fala A, a mulher fala B, ele fala C, ela fala o abecedário inteiro e não termina nunca. É uma guerra que não termina nunca. Maria e José não discutiam. Não discutiam porque humildemente eles consideravam o outro sempre mais importante do que eles. Maria considerava o seu filho muito mais importante do que ela, e José muito mais importante do que ela. José considerava Maria muito mais importante do que ele, e Jesus infinitamente mais importante do que ele. Jesus, apesar de saber que ele era extremamente mais importante, ele achava José mais importante e Maria mais importante do que ele. Eles se precisavam, eles estavam à disposição do outro, humildemente. Os maridos, as esposas nossas não têm essa disponibilidade. E às vezes as brigas dentro do casamento começam justamente por causa disso, né? Eu era muito bem na minha casa, vivia muito bem na casa do meu pai, agora eu vim aqui atrás de você. Maldita hora quando eu fiz uma coisa dessa, né? Porque você não presta, porque você não vale nada. Você não tem nada de importante, muito pelo contrário. A humildade. Maria e José ofereceram um sacrifício e levaram o filho até o templo de Jerusalém para consagrar o filho ao Senhor. Algumas famílias falam coisas bestas, né? Não vou falar palavrão não, coisas sem sentido. Eles falam assim: olha, os meus filhos, eu filho os meus filhos para o mundo. Não, meu filho é para o mundo, ele tem que se virar, ele tem que ir para o mundo. Você não fez seu filho para o mundo, você fez o seu filho para Deus. E se você não está ensinando o seu filho para Deus, você está gastando o seu tempo fazendo bobagem, fazendo idiotice. O seu filho tem que ser para Deus e você tem que ensinar os caminhos de Deus para ele. Se ele não for um médico renomado, se ele não for o grande advogado, o grande juiz, se ele não for uma pessoa muito bem posicionada na sociedade, não interessa se ele entrar no céu. Porque não adianta ganhar no reino o mundo inteiro e ir para o inferno, diz Jesus muito claramente. Se você não educou os seus filhos e não ensinou os seus filhos as coisas de Deus, você não está cumprindo seu papel de pai e papel de mãe. Santa Teresinha, os pais de Santa Teresinha, né, São Luís Martin e Santa Zélia, eles tinham um único objetivo na vida deles: ensinar as filhas a entrarem no céu, todos os filhos. E hoje as 5 filhas, todas freiras, né, 4 carmelitas e uma outra que foi também freira, as 5, todas santas, o pai santo, a mãe santa, as filhas todas santas, os que morreram pequenininhos, todos no céu. Porque o objetivo da vida deles era fazer santos, era fazer pessoas entrarem no céu. O objetivo da vida dos nossos pais hoje é fazer o filho ser esperto para o mundo. Ou seja, você arranca o seu filho das mãos de Deus e joga ele nas mãos do diabo, do inferno. Maria e José levou o filho para o templo para consagrar o filho a Deus, mesmo sabendo que ele já era o filho de Deus. Quando Maria e José chegaram no templo, encontraram 2 velhos, Simeão e Ana. Ana já tinha 84 anos. E quando o profeta vê Maria, ele olha para ela, vendo a vida dela começando com aquele filho, e faz profecias horríveis, terríveis. Este filho que você carrega nos braços, ele será um sinal de contradição. Ele será o reerguimento de muitos, mas será também a queda de muitos. Ele vai ser uma pedra de tropeço na vida de muita gente. De fato foi a vida de Jesus inteira assim.
E depois ele termina dizendo: uma espada de dor vai transpassar a sua alma. Maria, a sua vida será uma vida de sofrimento. Os casais, quando vão casar, você pergunta no curso de noivo: por que você quer se casar? E eles respondem sem nem pensar: eu quero casar para eu ser feliz. Mas, meu amigo, deixa eu te contar uma história que talvez você nunca tenha ouvido. Ninguém nasceu para ser feliz dentro do casamento. Você nasceu para ser feliz em Deus. Se você buscar a felicidade no seu casamento, você nunca será feliz. O que é o casamento? Deixa eu explicar muito bem para você. Você sabe que nós temos 7 sacramentos, né? Os primeiros sacramentos são os sacramentos da iniciação cristã, batismo, eucaristia e crisma. Os 2 outros sacramentos são os sacramentos da cura, unção dos enfermos e confissão. E os 2 últimos sacramentos são o sacramento do serviço. O padre se faz padre para servir a igreja. Você se casa para servir o seu marido. Você se casa para servir a sua esposa. Agora, se você não se casou para servir a sua esposa, me desculpe, você não serve para se casar. Porque o sacramento diz isso. E as pessoas, quando se casam, elas não querem de jeito nenhum sofrer. Imagina se no dia do casamento o padre fosse um profeta e dissesse para você assim: olha, você está se casando hoje, minha filha, mas a sua vida de casada vai ser uma tragédia. Uma espada de dor vai transpassar a sua alma. Você vai sofrer igual sovaco de aleijado. Ninguém quer. Quando saem de casa: eu não casei para sofrer, né? As amigas: minha filha, larga esse homem e vai atrás de outro. Ninguém se casou para sofrer. Deus fez a gente para a gente ser feliz. Larga a mão disso, larga esse sofrimento, vai atrás de outras coisas. Você se casou para servir, para dar a vida, para se gastar, para gastar a sua juventude, para se oferecer no altar de Deus como um sacrifício. Assim como Maria, que tinha consciência que a vida dela seria um eterno sofrimento. Se você for pegar os pontos da vida de Maria, você vai ver que só teve sofrimento. O filho de Davi, que o anjo Gabriel disse para ela, ele será descendente do rei Davi, o rei mais importante da história do povo de Israel. O filho de Davi, ele vai sentar no trono do seu pai Davi. Você sabe qual foi o trono de Jesus? Aquele lá, pendurado numa cruz. O trono de Davi foi o colo de Maria, ele morto nos braços dela. Só sofrimento. Logo depois de ressuscitado, ao invés dele pegar e levar logo Maria embora com ele, não. Ela ficou aí perambulando, não tinha mais ninguém. Ele teve que dar ela para o primo dela, para João. João, eis aí tua mãe, mulheres aí teu filho. E Maria ficou até a velhice sendo cuidada pelos outros, porque nem filho mais ela tinha. Uma espada de dor. E a gente não quer mais sofrer. Eu não quero sofrer, eu não quero ser contrariado, eu não quero ser questionado, eu não quero ser diminuído, eu não quero... Sabe qual é o caminho que nós estamos trilhando quando não queremos viver o Evangelho? Nós estamos trilhando o caminho de Lúcifer. Nós estamos querendo sentar no trono de Deus e dizer: a partir de agora quem manda sou eu. Deus, senta aí que eu vou te explicar como é que faz as coisas. Mais ou menos assim que a gente faz, muitas vezes. A igreja nos faz olhar para eles, José e Maria, justamente por causa disso. Olhe para a humildade deles, olhe para a fé deles, olhe para a obediência deles, olhe para o escondimento deles. Até o filho, né? Jesus, ele cresceu em Nazaré da Galiléia. Você sabe o que significa quando o Evangelho escreve isso? Que a gente não entende muito bem, mas Nazaré queria dizer assim: lá no nada do nada, lá onde Judas perdeu as botas, é lá que ele viveu. Um galileuzinho lá no meio do nada, um sotaquezinho arrastado como o povo cuiabano, os nordestinos lá, um sotaquezinho tão assim que às vezes tinha até que traduzir o que ele falava, que ninguém nem entendia o que ele falava. O Galileu, esse daí, ele é como os meninos brincavam ali na rua. A mãe dele é irmã de fulano, nós conhecemos. O pai dele é carpinteiro, está lá na rua de baixo, todo mundo sabe quem é. O escondimento total. Hoje não, todo mundo quer ser um show, né?
A gente quer ser sempre muito bem aparecido. Todo mundo fala, vai para academia, você está ficando gordinho, né? Você tem que ficar mais bonitinho, arruma essa sua cara, vai no cirurgião, põe lá um pouquinho de botox, né? Posta uma foto, mas não posta uma foto sem filtro. Põe um filtro, deixa tudo mais bonito, um cabelo mais bonito. Põe lá no Instagram para você ser famoso, para todo mundo curtir, para você aparecer. As mulheres, olha, eu cortei meu cabelo, você nem notou. Mulheres, homem não nota isso não, esquece. Mas todo mundo quer ser notado, todo mundo quer ser visto, todo mundo quer ser aplaudido, todo mundo quer ser importante, quando as pessoas mais importantes da face da terra eram anônimos, escondidos. Ninguém sabia quem era, não tinha nada de diferente. O carpinteiro era como todos os outros carpinteiros de Nazaré. A Virgem Maria era como todas as outras mulheres. Ninguém nem sabia que ela era tão importante. O filho deles era o próprio Deus. Ninguém nem sabia que ele era o filho dele. Ele era o filho de Deus. Eles eram tão simples, tão pobres e eram tão importantes. Nunca quiseram aparecer. Se a gente não olhar para Jesus e Maria, nos configurarmos a eles, sermos como eles, no escondimento, no sofrimento, na obediência, na fé, se a gente não trilhar os caminhos de Jesus, Maria e José, nós não seremos nada. Quer dizer, nós seremos simplesmente ridículos. Ou nós temos fé e vivemos com Maria, Jesus e José, ou nós somos uma palhaçada.